O confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, marcado para domingo às 16h, promete esquentar de vez a reta final do Brasileirão de 2025. Com apenas 11 rodadas restantes e 33 pontos ainda em jogo, o duelo ganha contornos de final antecipada, um confronto que pode definir o rumo do título nas próximas semanas. Quem leva a melhor no Maraca? Deixe seu palpite nos comentários. Isso é tão irrelevante que o time do Palmeiras no segundo tempo, como diz o Zinho, atropelou. Isso. Aproveitaram a sua palavra. Você dá o Palmeiras como confiável. O time do Palmeiras... Você sabe de quanto o Flaco Lopes ganhou essa semana? De quanto? 11-1. Porque teve o jogo da Argentina. Contra Porto Rico. Ele chegou, voltou. Ele voltou. De um 6-0 do 5-1. Ele jogou 24 horas antes. Que momento. Ele voltou. Miami. Só que era outra colocação. Aníbal Moreno é um baita volante. Agora é. Baita. Não, pra mim sempre foi. Nunca critiquei o Aníbal Moreno. Ninguém vai criticar. Quem é que vai criticar Aníbal Moreno? Fala pra mim. Fala pra mim, o senhor que tá em casa aí. Não. Tinha gente que criticava. Mas eu lembro que tinha gente com a pulga atrás da orelha com o Fux, hein? O Fux ontem de volante. Vou dizer um negócio pra você. Sim, na chegada dele. Tinha gente que ele é bom jogador. O volante foi sofrível. Nossa. Foi sofrível. Empatou o jogo. O time do fez o gol mais importante dos 5. Fez. O goleiro ajudou bastante. O Lucão ajudou bastante. O gol do Fux. Gol de cabeça do Fux? O goleiro sai igual um doido. Errou. O goleiro sai igual um doido. Agora o gol ficou aberto. Ficou melhor, o gol ficou aberto. Aí botaram um monte de ali. O confiável. O Palmeiras no segundo você tempo... Você falou ontem aqui na equipe F que o Fux era um novo Aldair. Não. Eu falei que ele, como zagueiro, tem bom passe. E se ele jogasse de terceiro zagueiro, poderia ter a bola longa. Mas de volante, ele não conseguiu marcar o John. O John passeou o primeiro tempo em campo. Passeou. O John tá fazendo um bom campeonato. Mas muito foi bom. muito feliz, né? Foi muito infeliz ontem. Falar negócio de arbitragem? Foi muito infeliz. Um cara que foi formado no clube e não precisava falar, assim, eu achei desnecessária aquela fala. Agora... Primeiro que o pênalti, eu concordo com o Pascoal. Discutível demais. Só para complementar. O jogador volta 24 horas depois, faz gol. Tigrinho rebentou com o Tigrinho. Rebentou. Fez da bola uma lentilha. Ele gastou a bola e amassou. Acho que encaixa. Pascoal, Oswaldo Pascoal. Sim, senhor. No lugar de Carlo Ancelotti. Tá? Vai convocar a seleção brasileira amanhã para a Copa do Mundo. Amanhã. Você leva. Só pode levar um dos dois, tá? Não pode levar os dois. Você leva o Tigrinho ou você leva o Pedro? Eu levo os dois, tiro os dois, que tem dois que tem lá. Não. Eu levo os dois. Um dos dois. Levo os dois. Vocês sabem na minha preferência. Vocês sabem na minha preferência. Eu acho que o Pedro... O Pedro ontem... Você leva os dois, então? Os dois, Pedro então, gastou a bola. Quem joga? Leva o Pedro. Quem começa o jogo? Quem começa é Pedro. Então, o Tigrinho é banco do Pedro. Na tua seleção, o Tigrinho é banco do Pedro. O Tigrinho tem 20 anos. Ele tem idade para jogar várias Copas do Mundo. Eu acho até que nessa Copa ele não vai ser convocado. Se ele continuar nessa batida? Eu acho que não. Eu acho difícil ele ser convocado agora. Eu acho que a próxima convocação é bem possível. Se ele continuar jogando desse jeito, é bem possível ser chamado. Se ele der atenção, né? Se o Ancelotti der atenção aos jogadores aqui do Brasil. Ele está indo assim, está se aproximando da artilharia do campeonato. Ontem fez mais 2 gols. O time do Bragantino, as alterações que foram feitas não corresponderam, o time perdeu muita qualidade. Não vem cornetar o Seabra aqui não, hein? Quem? Não, estou falando que as alterações que foram feitas no Bragantino não renderam o que o treinador esperava. Vai mexer com a família aí. Eu acho que o treinador imagina uma coisa. O time não corresponde dentro de campo. Agora você foi bem pra cá. Como ele começa a tirar jogadores que já estavam cansados e não conseguiam acompanhar mais um. O meio-campo do Palmeiras no segundo tempo deu aula de futebol. Deu aula, principalmente depois da entrada do Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno conserta todo o meio-campo. O Zinho falava hoje que o Palmeiras está encantado, né? Tudo dá certo. Assim, eu acho o seguinte: o primeiro tempo foi equilibrado, vamos botar assim, com momentos do Bragantino melhor.
No primeiro tempo? No primeiro tempo foi o Bragantino equilibrado, jogou melhor. com momentos do... Assim, eu estou sendo bem com o Bragantino em momentos e sai na frente. Tem a polêmica, para mim também não foi pênalti, mas tem essa polêmica, critério, tem marcado quando bate bola na mão. A gente está vendo os números, o Real deve ver, né? Pelo segundo tempo, os números realmente são muito favoráveis ao Palmeiras, mas eu concordo com o Tetra. O primeiro tempo foi bem taco a taco, com ligeira superioridade do visitante. Também entendo como vocês. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, a gente, o fã de esporte, entra aqui no clima, sabe? Eu tenho recebido algumas mensagens um pouco agressivas, porque o pessoal não entende que a gente faz aqui uma brincadeira, mas muito séria. Quando o Pascoal fala Flamengo incomparável, é que o Flamengo tem o melhor elenco mesmo. Vamos raciocinar assim, na razão, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil e sul-americano. Sim. Mas está oscilando. Por isso que a gente discute. É o melhor, por Pascoal incomparável, eu acho que tem comparação, porque times com um elenco um pouco abaixo, bem organizado, e aí eu vou para minha brincadeira, confiável, porque o Palmeiras tem um elenco abaixo do Flamengo, mas com a organização do Abel e com o momento que vive, compara, bate de frente. É a minha análise. O próprio Felipe Luiz disse na coletiva ontem que o melhor treinador do Brasil é o Abel Ferreira. Então eu digo o seguinte, por esse jogo do Bragantino, o cara participa do lance do pênalti, bate na mão do Fux, que é um cara que chegou contestado, como o Zé Elias mesmo falou, e que ele adianta para jogar um pouco de volante, daqui a pouco volta de zagueiro. É o Abel, mexendo com o time. Esse mesmo cara faz um gol antes de terminar o primeiro tempo, que foi equilibrado. Estabiliza o time. E esse gol... Ele limpa a barra dele. Esse gol é desse cara e leva o Palmeiras para o intervalo assim, agora, meu amigo, vamos arrumar aqui, não aproveitou o primeiro tempo. Então, dúvida. É confiável o time. É um time que não se abala com o momento que, às vezes, o jogo é difícil. E aí, faz 5. Porque vem um Flaco Lopes que há um tempo atrás, cara, não é crítica, não. Mas eu, particularmente, não é que eu criticava o Flaco Lopes. Eu não achava que ele era o protagonista. A gente achava o Flaco Lopes, quase todo mundo. Agora é fácil bom todo reserva. mundo falar, elogiar. É ou não é? Eu achava um bom jogador, que eu nunca falo que o jogador é ruim, porque o cara chegar ao profissional de um time... nós fomos jogadores, o cara trabalhou, o cara chegou, o cara venceu vários obstáculos. O cara chegar ao profissional, ele é bom jogador. Agora, no profissional, ele vai ter aquele upgrade. Ele vai se tornar um cara diferente, ele vai ser o protagonista ou ele vai ser o coadjuvante. Mas é um bom jogador. Eu achava o Flaco Lopes bom jogador. Mas hoje ele é protagonista, cara. Pô, ele com o... Tigrinho, né? Tigrinho, Vitor Roque. O Vitor Roque, quando o Palmeiras contrata ele, eu falei assim, pô, que contratação. Eu não fiquei lembrando do que estava acontecendo na Europa dele, não. Eu lembrei dele do Atlético Paranaense e um cara jovem que podia com o Abel, mas ele me decepcionou. Então, eu fui um dos caras também. Falei, pô, tá me decepcionando. O Zé Elias me convenceu. Que falou, pô, Zé, ele joga no lugar errado, o cara tá voltando para marcar. Quando botar ele centroavante, cara, o Abel reconheceu isso, montou... Cara, é uma dupla de ataque, se não for a melhor do campeonato hoje, nesse momento. Qual uma dupla melhor do que essa? De ataque. Hoje, esquece. Então virou um time muito forte brigando por essa conquista com o Flamengo. A melhor coisa, ironicamente, te perguntando, Zé, a melhor coisa que aconteceu pro Vitor Roque foi o Estevão ter saído? Que mudou o esquema do time? Não pro Vitor Roque, pro Abel, né? Não só o Estevão, mas o Richard Rios também. Indiretamente pro porque ele teve que encontrar soluções. Né? E aí nessa... O voltou a jogar. Nessa forma cresceu muitos jogadores. Nesse novo sistema de jogo, ele beneficiou muita gente. Beneficiou o Felipe, beneficiou também, principalmente esses dois jogadores, o Flaco e o Tigrinho, né? O Vitor Roque, porque eles jogam mais próximos daquilo que eram as principais características deles, né? Que a gente sempre falou aqui sobre... O Flaco não, o Flaco acho que o Pascoal era o único que falava que ele era
8,5, 9, né? jogando Ele não fora é da posição. centroavante. Não é centroavante e tal. Mas assim, depois que o Abel arrumou essa equipe, encontrou esse posicionamento, que eu acho que ele poderia ter feito esse posicionamento, era uma das minhas críticas antes, que ele poderia ter deixado... No Mundial você falava muito isso. Deixar o Roque Júnior, o Vitor Roque junto com o Flaco ali por dentro, o Estevão, aí você põe o Felipe, você pode jogar... Só foi encontrar com aquele jogo contra o Ceará. O jogo que foi realizado no Allianz Parque. Pascoal, mas ele segundo tempo juntos. Então, mas ele foi... E depois ele vai para Libertadores, né? Aquele jogo da Libertadores. Mas você não precisa passar por tantas dificuldades assim para poder encontrar um time. Eu acho que, eu acabei de falar, eu acho que esse time poderia jogar no Mundial e eu acho que iria melhor do que o que o Palmeiras fez no Mundial. Porque você tinha 2 jogadores ali... É o melhor futebol Estevão. da era Abel, esse de agora? Não, acho que esses 5 anos de Abel, nós tivemos vários Palmeiras e Palmeiras convincentes em relação Mas do ponto de vista futebol. plástico, você acha o mais bonito? Não, eu acho que pode ser pela capacidade de marcar, criar as oportunidades e ser efetivo, né? Como gosta de dizer o Abel, né? Porque o Palmeiras cria muito. O Palmeiras consegue criar muito 26, quando ele consegue. finalizações com 12 no gols. Eu não tenho vergonha nenhuma de quando eu erro ou falo alguma coisa que não acontece, de reconhecer. Problema nenhum. Eu não acreditava nesse time, os jogadores que tinham, até com a contratação, tá bom, chegou o Andreas Pereira, né? Teve alguns, o Sousa chegou, teve mais opções, mas eu achava o Palmeiras mais organizado e muito Abel, muito a estratégia dele para buscar título, e não enxergava um time com protagonismo, com jogadores fazendo uma diferença ofensivamente, como está fazendo hoje. E eu fiz esse comentário. Se quiser puxar, eu fiz esse comentário e eu reconheço que não aconteceu isso. Está acontecendo diferente do que eu falei. Eu falei assim, é um ótimo time, é um time tático, obediente, sólido, que você confia. Mas não vai ser brilhante. Mas não tem aquele jogador diferente. Como a gente fala, Flamengo tem Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, você vai enumerar vários, Bruno Henrique. Eu não enxergo. Hoje eu venho aqui e reconheço. O Vitor Roque está sendo diferente, o Flaco Lopes está sendo diferente, o Veiga voltou a ser diferente, o Andreas Pereira chegou para ser diferente, Felipe o Felipe Anderson Anderson fez ser golaço diferente. ontem. Cara, então assim, é muito treinador que enxergou, confiou que esses caras poderiam render. E tem uma coisa, eu vou usar a frase... Paulinho aí, né? Eu vou usar... o Paulinho é a contratação para o ano que vem. Você imagina? Eu vou usar a frase do João Schmidt, quando ele veio gravar o Bola da Vez com você aqui. Sim. Conversando com ele na recepção, eu falei, e aí, quando eles jogaram a final contra o Palmeiras, né, o Santos jogou a final, Sim. Eu falei, e aí, como é que foi? O time é duro. Ele falou assim, Zé, você não pode errar contra o Palmeiras. Você não pode errar contra o Palmeiras, porque eles jogam 90 minutos, eles não desistem, correm o tempo todo, intensidade, marcação. Eles podem até não estar bem, vamos dizer assim, na partida em algum momento, mas eles não deixam de correr. A concentração do Palmeiras, o foco do Palmeiras durante o jogo inteiro é impressionante. Ele falou, então você Não à toa é o time que tem então mais viradas no Campeonato Brasileiro. Então, ele falou não assim, se dá por vencer. você não pode errar. Errou, os caras vão te punir. Aí depois para correr atrás é difícil, porque aí você dá a O Palmeiras não perdoa, né, Zé? Não. Eu acho time bem, assim, já vinha falando já há um bom tempo para mim em relação a quando o Pascoal brincou, né, as primeiras vezes, incomparável e tal. Eu e o Zinho, nós sempre falamos aqui, sempre bateu na tecla. É o melhor elenco. Isso é indiscutível. Em termos de qualidade, de técnica dos jogadores. Mas eu sempre falei, o Zinho também, nós sempre falávamos, o Palmeiras consegue jogar com o Flamengo, nesse sentido. Sempre. Abel Ferreira agora falando no Equipe F. Nós não jogamos sozinhos. Parece mágico, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história. Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante, na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo a perder 1-0,
Eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação e a própria história do jogo entra na equação. E o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós tivemos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos e uma vitória justa. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino. E estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante. É de live, Flamengo no Maracanã, no domingão, e a gente ouviu aí no comecinho da resposta do Abel Ferreira, ele coincidindo no pensamento com o nosso tetra, a importância do gol do Fux marcado ali no finalzinho da primeira etapa, abriu o caminho para essa grande goleada, 4 gols marcados no segundo tempo. Lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, também tapetinho do Botafogo, o Flamengo. O confronto direto entre Flamengo e Palmeiras no próximo domingo, às 16h no Maracanã, vai esquentar ainda mais a reta final do Brasileirão 2025. Ainda restam 33 pontos, 11 jogos em disputa nas últimas 11 rodadas para conhecermos o campeão. A seguir, veja quais partidas cada um ainda tem pela frente, quem enfrenta uma sequência mais dura e onde pode estar o caminho para o título. É importante destacar que ambos jogam pelas semifinais da Libertadores. O Palmeiras enfrenta a LDU do Equador nos dias 23 e 30 de outubro e o Flamengo encara o Racing da Argentina em 22 e 29 do mesmo mês. Com 61 pontos, o Palmeiras não perde a liderança mesmo se for derrotado no Maracanã. Uma vitória, porém, deixa o time de Abel Ferreira com 6 pontos acima do Flamengo. O Palmeiras enfrentará 3 times que neste momento estão na metade de cima da classificação, sendo 2 deles no G4, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. O time jogará 7 vezes como visitante, inclusive a rodada final contra o Ceará. O Verdão tem pela frente ainda 2 clássicos, ambos contra o Santos, um deles jogo atrasado pela rodada 13. O Flamengo vai embalado para o jogo contra o Palmeiras depois de vencer o clássico contra o Botafogo por 3-0 no estádio Newton Santos. O rubro-negro tem 58 pontos e precisa de uma vitória no domingo para igualar a pontuação do líder. O Flamengo pega 4 rivais que estão entre os 10 primeiros do Brasileirão, São Paulo, Fluminense, Bragantino e Mirassol, mas joga 6 vezes no Maracanã, 5 vezes como mandante e 1 como visitante contra o Fluminense, seu único clássico nesta reta final. O rubro-negro ainda joga 2 vezes contra o Lanterna Sport, uma delas em partida atrasada pela rodada 12. Assim como o Palmeiras, o jogo final também será como visitante, diante do Mirassol. Tabela do Flamengo é mais fácil do que a do Palmeiras. Há certo equilíbrio na distribuição dos adversários quando levamos em consideração a atual pontuação deles. Mas o time de Abel Ferreira terá desafios maiores, a começar pelo próprio jogo contra o Flamengo, em que atuará como visitante, além de ainda precisar enfrentar os outros 2 integrantes do G4, Cruzeiro em casa e Mirassol fora. O que mais pesa, porém, é o desequilíbrio nos mandos de campo. O Palmeiras fará 7 dos 11 jogos restantes fora de casa, ao passo que o Flamengo fará apenas 5, além de um clássico contra o Fluminense no Maracanã, estádio dividido entre os 2 clubes.